Boa noite a todos. Na nossa reunião de estudo passada, nós fizemos uma reflexão sobre o maior mestre, o maior educador que esteve aqui no nosso planeta, Jesus Cristo. Hoje, nós iremos fazer uma outra reflexão sobre o maior enigma da nossa humanidade. Esse é o nosso tema de estudo, de reflexão de hoje. Deus. O objetivo dessa nossa reflexão não é tentar decifrar esse enigma, nem tampouco compreender Deus, pois nos falta evolução para isso. Mas o nosso objetivo é desenvolver um sentimento, uma ideia mais madura, mais verdadeira de Deus, nosso Pai e Criador, trazendo-o assim para mais perto de nós, para a nossa vida, para o nosso coração. Vamos, então, à nossa reflexão. Começando com Allan Kardec, que nos diz em A Gênese que Deus é o eixo de todas as crenças e o objetivo de todos os cultos. Mas, sendo Deus o centro, o eixo central de todas as crenças e o objetivo dessas crenças, cada religião explica a Deus ao seu modo, segundo as suas convicções. Como consequência, conclui Kardec, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. E assim, fazemos a seguinte pergunta: mas se Deus é único, por que tantas ideias diferentes sobre o Criador? É Camille Flammarion, no seu livro Deus na Natureza, que nos diz que a ideia de Deus é relativa ao grau intelectual dos povos e aos progressos espirituais da humanidade. Como nós nos encontramos em diferentes graus de progresso moral, intelectual e espiritual, nem todos compreendem da mesma forma. Como consequência, surgem interpretações e crenças diversas sobre Deus, nosso Pai. Mas qual a ideia geral que a humanidade tem de Deus? Camille Flammarion nos esclarece que a maioria dos crentes em Deus o conceitua como um homem poderoso, um super-homem, assentado num trono em algum lugar no céu, presidindo os nossos atos. Ou imaginam como sendo aquele velhinho, muito simpático, muito bondoso, de olhar penetrante, de barbas longas, muito inteligente, que vê tudo, que ouve tudo e que responde a todos os pedidos que chegam
até ele. Conclui Camille Flammarion. Deus é absoluto e nós ainda não o compreendemos. Sobre a compreensão de Deus, é Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, que nos esclarece que essa compreensão vai se revelando mais brilhante e mais sublime à medida que escalamos os degraus do progresso espiritual. À medida que vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, espiritualmente, iremos desenvolvendo os nossos raciocínios, os nossos sentimentos e passando a ter uma ideia mais madura e mais verdadeira do Criador. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, nos dizem que quando o homem, pela sua perfeição, houver se aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou que aqueles que têm puro coração verão a Deus. Mas sob que aparência se apresenta a Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Comentário de Kardec no livro A Gênese sobre essa questão. A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia. Portanto, as nossas imperfeições, a limitação das nossas ideias, da nossa linguagem, nos impossibilitam de ter uma ideia ou até mesmo descrever Deus. Sobre a compreensão de Deus, Leon Denis continua. Se somos ainda impotentes para compreender a essência divina, a natureza íntima de Deus, porque ainda nos falta evolução, podemos ter uma ideia do Criador através de suas obras e de suas leis, nas quais brilham a sua sabedoria, a sua justiça e o seu amor. É só observarmos a vida ao nosso redor, observarmos a harmonia do universo, a grandiosidade da natureza, observarmos a nós mesmos, as potencialidades divinas que nós trazemos no nosso mundo interior, observarmos os processos do nascimento, da evolução, da morte dos seres e dos mundos, que nós iremos constatar não só a existência de Deus, mas a sua grandeza, a sua sabedoria e o seu poder. Nos diz Leon Denis que a ideia de Deus é indispensável à nossa vida e à nossa evolução. Sem ela,
a humanidade se abate e perece moralmente, sem conseguir se regenerar. E Leon Denis compara a importância da ideia de Deus em nossa vida como se ela fosse uma bússola preciosa que nos guia, que nos orienta no caminho certo a seguir da nossa evolução. Sem essa bússola, nós ficamos sem guia, nós ficamos sem orientação, sem rumo e nos perdemos. Nos entregamos às ilusões, aos erros e, consequentemente, aos sofrimentos. E continua Leon Denis a nos dizer sobre a ideia de Deus, que ela precisa ser engrandecida, desembaraçada das falseadas interpretações em que as religiões e os sistemas a têm envolvido. E é justamente pela ideia de Deus ainda ser tão mal compreendida pela nossa humanidade, pelos sistemas, pelas religiões, é que nós vemos tanta coisa errada acontecendo no nosso mundo atual. Porque a ideia, se ter uma ideia mais verdadeira, mais madura de Deus, é muito importante para todas as criaturas, porque todos nós agimos e nos comportamos conforme a ideia de Deus que nós alimentamos. A educadora Dora Encontre nos diz que sem a ideia de Deus não há unidade e nem fundamento no universo. Tudo se torna caótico, sem sentido, sem rumo, sem legalidade, sem medida. Não há valores morais universais. Não há esperança, não há razão, não há ciência, não há nem mesmo filosofia. Negar Deus é negar a razão, afirma a educadora. Agora, nós vamos ver algumas ideias sobre Deus que foram trazidas através dos tempos. Sendo que essas ideias, os seus autores disseram que elas são muito pobres, muito imperfeitas, muito limitadas para traduzirem a grandeza, a beleza e o poder de Deus, nosso Pai Criador. Mas foram as ideias que eles puderam ter em determinados momentos de suas existências. Vamos começar com Moisés, há 1.300 anos antes de Cristo. Moisés apresenta para a humanidade a ideia do Deus único, mas sob a forma humana. Ideia muito importante para a evolução do pensamento humano na época, porque se acreditava na existência de vários deuses. Mas o Deus apresentado por Moisés era um Deus cruel, vingativo, implacável, terrível, que castiga. Mas era um Deus de um povo, de uma raça,
e sob a forma humana. O Deus apresentado por Moisés era um Deus para ser temido e não amado. Um Deus que gratificava aqueles que o obedeciam, mas, né, que não perdoava, que castigava aqueles que o desobedecessem. Mas essa ideia de Deus era a ideia que aquele povo e que aquela época podia aceitar. Por quê? Se Moisés houvesse apresentado a ideia de Deus como um pai amoroso, que perdoa aqueles que erram, que ama a todos igualmente, essa ideia jamais poderia ser aceita e respeitada por esse povo. E essa ideia de um Deus guerreiro, de um Deus que castiga, tinha também um outro objetivo, que era de impor a disciplina, de conter a violência daquele povo. Passado algum tempo, depois de Moisés, vieram os antigos filósofos, apresentando as seguintes ideias sobre Deus. Sócrates, Deus é a razão perfeita. Platão, Deus é a ideia do bem. Aristóteles, Deus é a perfeição absoluta. Sócrates e Platão são considerados os precursores, os iniciadores da ideia cristã e do espiritismo. E, inclusive, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão se encontra na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante uma frase de Sócrates, quando ele foi obrigado a beber cicuta, veneno, para silenciar as suas ideias, que eram consideradas revolucionárias na época. E no momento da sua morte, ele disse o seguinte: podem me matar, mas não conseguirão me calar, pois continuarei filosofando na eternidade. Depois dos grandes filósofos, passado mais algum tempo, quando a humanidade já estava um pouco mais desenvolvida, veio Cristo, apresentando Deus como sendo soberanamente justo, bom e misericordioso. Como um pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Como justo, dá a cada um segundo as suas obras, para que possamos ter um mérito das nossas conquistas. Como pai, oferece a todos nós, os seus filhos, as oportunidades que necessitamos para corrigir erros, aprender as lições e reconquistar a nossa felicidade através da reencarnação, das experiências vividas nas infinitas existências. O Deus
apresentado pelo Cristo, portanto, é um Deus para ser amado e não temido como o Deus de Moisés. E Jesus nos deixa essa sublime recomendação: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque é amando ao próximo que um dia conseguiremos amar a Deus. Em 1857, surge a doutrina espírita com a publicação de O Livro dos Espíritos, trazendo a seguinte ideia sobre Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência primeira, é a base, é a origem de tudo o que existe. Essa ideia veio destruir completamente a imagem de Deus sob a figura humana, a imagem de Deus como um homem, para apresentá-lo como a inteligência suprema universal. Foi a ideia mais revolucionária, mais completa, mais superior que nós recebemos até então. E Allan Kardec, no livro A Gênese, desenvolve a ideia de Deus comparando a ação da providência divina sob a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra em todas as partes da sua criação. Toda a criação divina, todos os seres, todos nós, estamos penetrados pelo fluido divino, estamos mergulhados nessas energias que emanam do Criador, como peixes dentro de um oceano. E essa ideia trazida por Kardec nos esclarece melhor, nos dá uma compreensão melhor de certas afirmativas, como, por exemplo, que Deus está em toda parte, que Deus está em nós e que nós estamos nele, que Deus conhece todos os nossos pensamentos, sentimentos, intenções mais profundas, as nossas ações, e inclusive que toda prece chega a Deus. Passamos a compreender porque nós, toda a criação, todos os seres estão envolvidos pelo fluido divino. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações repercutem nesse fluido inteligente, como o som repercute no ar. Daí, Deus conhecer todas as nossas necessidades e agir sobre toda a sua criação, sobre todos os seres, por meio de suas leis. E Kardec também comenta
longe de nós materializar a divindade. A imagem de um fluido universal inteligente destina-se a dar uma ideia mais exata do que das que o apresentam debaixo de uma figura humana. Deus, como um fluido universal inteligente, nessa comparação de Kardec, se é um fluido inteligente, o próprio nome já está dizendo, ele possui inteligência, ele possui vontade, capacidade de agir, de comandar, de interferir na vida em todos os aspectos. Leon Denis, filósofo francês da época de Kardec, nos traz a seguinte ideia sobre Deus. Deus é a inteligência soberana, a unidade universal. Qual o imenso foco de energia inteligente, onde todos os seres vêm a unir a força, a luz e a vida necessárias para os guiar na senda dos seus destinos. Leon Denis compara Deus como um imenso foco de energia inteligente que se irradia incessantemente sobre todos os seres, sobre toda a sua criação. E nessas energias, nesse foco de energia inteligente, nós estamos em permanente contato. Nessas energias, nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos e nós nos tornamos melhores. Camille Flammarion, astrônomo francês, amigo íntimo de Kardec, foi Camille Flammarion que foi o orador, né, no dia do sepultamento do codificador. Nós vimos na aula dada pela Nara o discurso maravilhoso que Camille Flammarion fez. E Camille Flammarion foi o descobridor dessa galáxia, a M104, mais popularmente conhecida como sombreiro, por lembrar o seu formato, o chapéu mexicano. Ela foi descoberta em 1921 por Camille Flammarion, mas só foi fotografada em 2003 pelo telescópio Hubble. E essa galáxia se encontra a mais de 25 milhões de anos-luz da Terra. Esse foco de luz no seu centro é formado por estrelas e a sua borda escura é formada por poeira cósmica. Camille Flammarion traz a seguinte ideia sobre Deus. Deus é a força inteligente, universal e invisível, que se encontra na natureza, comandando, ordenando e construindo sem cessar, agindo eternamente. Deus, essa energia universal, inteligente, envolve todos os seres, toda a sua criação. Em tudo pulsa
a vibração de Deus. Deus, segundo Albert Einstein, maior físico do século XX, autor da teoria da relatividade, Prêmio Nobel de Física em 1921, além dos livros de físicas que ele escreveu, ele também foi autor desses outros 2 livros, O Mundo Como Eu o Vejo e Dos Meus Últimos Anos, que contém uma coletânea de artigos sobre Deus, sobre o homem, sobre filosofia, sobre política não partidária. E Einstein traz também a sua ideia sobre Deus. Deus é a lei do universo. Lei é a que comanda, é a que preside, é a que governa, é a que mantém a harmonia do todos, a unidade dos sistemas. E interessante uma frase de Einstein que nos diz o seguinte, que quando a mente se abre para uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Com essa reflexão singela no nosso estudo de hoje, nós esperamos que a nossa mente possa se abrir para uma nova ideia, para uma ideia mais madura, mais verdadeira de Deus, nosso Pai Criador. Áureo, autor do livro Universo e Vida e dirigente espiritual da nossa casa, nos diz que Deus é nosso eterno Pai, é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Dele recebemos as potencialidades divinas, como a imortalidade, a inteligência, a consciência, a vontade, a capacidade de criar e a irresistível atração para o bem. E nos diz ainda Áureo que nós existimos, vivemos e evoluímos para buscá-lo, para compreendê-lo e para amá-lo. Emmanuel também traz as seguintes palavras sobre Deus. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. E é sentindo o amor de Deus que um dia iremos compreendê-lo e amá-lo com todas as forças do nosso ser. Fred Hoyle, astrônomo e biólogo inglês, um dos mais brilhantes do século XX, faleceu em 2001 e o seu falecimento teve grande repercussão nos jornais, nas revistas.
foi um pesquisador da origem da vida e do universo. E observando e analisando o universo, a morte, nascimento das estrelas, a formação de novos planetas, as explosões de galáxias inteiras, tudo em perfeita harmonia, tudo cronometrado. Fred Hoyle, na sua teoria O Universo Inteligente, conclui que a origem da vida e do universo não deve ser obra do acaso, mas que deve haver uma inteligência cósmica controlando biologicamente a vida que se espalha por si mesma. Que inteligência cósmica seria essa, se não Deus? Michio Kaku, físico de renome mundial, com 73 anos, se ainda não se aposentou, continua sendo professor de física na Universidade de Nova York, físico de renome mundial, publicou mais de 70 artigos sobre supersimetria, supergravidade, física hadrônica e teoria das cordas. A teoria das cordas defende a ideia de que o universo é formado por muitas dimensões diferentes de matéria, de energia, de espaço e tempo. São os chamados universos paralelos. Hoje, inclusive, já não se diz nem mais universo, mas universos. E Michio Kaku conclui na sua teoria das cordas. Para mim, é bastante claro a existência de um plano que é regido por regras que foram criadas por uma inteligência universal e não por acaso, não por acidente. Que regras são essas, senão as leis divinas que nós estudamos no nosso curso? Que inteligência universal é essa, senão Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas que existem? Nós podemos observar que quanto mais os cientistas pesquisam a origem da vida, a origem agora dos universos, mais eles estão perto de descobrir Deus. E a ciência chegará lá, descobrirá o Espírito e descobrirá a existência da vida espiritual, dos mundos espirituais e conseguirá decifrar o grande enigma que é Deus. E Leon Denis, sobre as tentativas dos homens de procurar compreender Deus, nos traz as seguintes palavras de louvor ao Criador. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendido. É a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que devemos elevar nossas aspirações, nossa confiança,
nosso amor. E encerrando a nossa reflexão, nós vamos ouvir um poema e guardá-lo com muito carinho no nosso coração. Onde está Deus? José Soares Cardoso. Onde estás, Deus? Perguntou o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a olhar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração.